O médico. No ano de 2017, 40 mil pessoas perderam suas vidas em acidentes de trânsito, 65 mil outras foram assassinadas no Brasil. Isso significa que a cada 5 minutos, alguém irá morrer de uma dessas duas fatalidades no nosso país. No pronto-socorro João 23, na capital mineira, o quadro era uma amostra do que se passava nas principais capitais brasileiras. Nas madrugadas, dos finais de semana, chegava a todo instante uma ambulância trazendo um ser humano gravemente ferido para aquele hospital. Era nesse quadro caótico que Alberto trabalhava como médico. Parecia que havia uma guerra lá fora. "O que é dessa vez?" perguntou ele, saindo de uma cirurgia e já entrando em uma outra, mal tendo tempo de se lavar e trocar suas roupas de cirurgião. "Parece que foi uma briga de bar. Ele levou uma facada aqui no abdômen. O paciente perdeu muito sangue. Os sinais vitais estão muito baixos. Veja", apontou com o dedo, em direção ao monitor, o médico auxiliar para Alberto. "Vamos ter que abri-lo agora, senão iremos perdê-lo. Entre com a anestesia geral." "Quero mais luz, aqui, por favor", pediu Alberto. E assim, começava mais uma cirurgia de urgência, que aquele homem iria realizar naquela noite. Após 20 anos trabalhando como médico, Alberto era muito experiente e respeitado pelos seus pares. "O intestino foi rompido nesses dois pontos", sinalizou ele, com um bisturi, explicando para dois médicos residentes, que estavam ao seu lado. "Vamos, primeiramente, conter a hemorragia. Em seguida, vamos suturar o intestino nesse ponto, e por fim, limpar toda a região para evitar que haja uma inflamação pós-cirúrgica. Teremos que retirar parte do intestino. A pressão está caindo, Dr. Alberto. Ele precisa de mais sangue. Fausto, você pode se ocupar disso. Prepare 2 ou 3 bolsas de sangue e comece a transfusão sanguínea." Apesar do clima tenso, o cirurgião trabalhava com maestria, e sua equipe garantia que tudo fosse feito para que ele ficasse focado em impedir que aquele paciente continuasse a perder sangue e viesse a óbito. 8 horas depois e a cirurgia estava praticamente terminada. "Fausto, posso deixar para você terminar de fechar o paciente?" "Claro, Dr. Alberto." "Vejam", apontou ele, falando novamente com os residentes. "Pressão estável, oxidação do sangue a 97%. Existe uma boa chance de que o nosso paciente sobreviva." "Graças a Deus", disse o novato. O médico olhou para ele e falou: "Você vai perceber com o tempo, filho, que aqui não há muito lugar para Deus. No hospital, nós fazemos ciência." Ao terminar de falar, saiu da sala e deixou seu colega terminar o trabalho e foi para casa. O dia já estava amanhecendo. A vista da sacada da casa era maravilhosa. Localizada sobre uma montanha no bairro Nobre dos Mangabeiras, Alberto podia contemplar dali a grande parte da cidade, que se agigantava à sua frente. Ele havia tomado uma bela ducha, agora, de roupão, bebia seu uísque 12 anos e, deitado em uma rede, se perguntava o que mais ele poderia aprender na vida. O profissional, além dos vários cursos de especialização, havia feito mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de saúde. Ele era uma das grandes referências médicas do Brasil e sabia muito bem disso. Dono de um currículo invejável, o esforço do seu trabalho era devidamente recompensado com um salário, que lhe permitia ter uma tranquilidade financeira excepcional. Alberto era constantemente convidado a dar palestras, no Brasil e no exterior, sobre as diferentes técnicas que conhecia e desenvolvera. Pelas suas mãos já haviam passado vários pacientes diagnosticados como terminais, mas que, graças à sua perícia, segundo ele, voltaram vivos para casa. No dia seguinte, por volta das 11 horas, o cirurgião já estava de retorno ao hospital. Ele dedicava algumas horas a visitar seus pacientes e acompanhar a evolução do quadro clínico de cada um deles. Havia um senhor idoso, que tinha caído da própria altura, ou seja, desmaiou em pé e bateu fortemente com a cabeça no chão. Com o impacto da queda, o pobre homem teve uma comoção cerebral e, desde então, não havia acordado mais. "Bom dia, doutor", cumprimentou o filho do paciente. "Bom dia", respondeu o médico.
E então, doutor, o senhor acha que papai pode ter alguma melhora? O médico, mais que rapidamente, respondeu: o teu pai é agora um vegetal. Ele, mesmo que sobreviva, vai viver o resto da sua vida assim. Podemos conversar lá fora, doutor. Eu não gostaria que meu pai ouvisse isso. Você não está entendendo. Ele não é capaz de compreender nada do que nós falamos. Ele é um vegetal, continuou a falar, sem nenhum pingo de sensibilidade. É Deus quem decide quem vive ou quem morre, doutor. Ao ouvir aquilo, o cirurgião se limitou a sorrir, ironicamente, deu mais algumas informações irrelevantes sobre o quadro clínico do idoso e partiu para visitar outro quarto. Era pouco mais de 4 horas da manhã, quando o celular de Alberto tocou. Alô? Disse ele, ainda meio dormindo. Doutor Alberto. Sim, sou eu. Desculpe, doutor, mas sou eu, o Fausto. Eu estou te ligando, porque estamos com um caso aqui que só o senhor poderá resolver, informou seu colega de trabalho, que fazia plantão aquela madrugada no pronto-socorro João 23. Pode me dar mais detalhes, Fausto? É um jovem de pouco mais de 20 anos. Acidente grave de carro. Há lesões em várias partes do corpo, inclusive, na cabeça. Os batimentos estão fracos e ele já teve de ser reanimado uma vez. Estou descendo para aí, agora. Preparem a sala de cirurgia. Em pouco mais de 20 minutos, o médico já estava no hospital diante daquele paciente. O jovem havia sofrido sua segunda parada cardíaca e os médicos tentavam revivê-lo, enquanto Alberto ia tomando ciência do quadro clínico. Várias manobras foram feitas no sentido de tentar reanimar o paciente, contudo, apesar de todo o seu conhecimento, Alberto não era capaz de fazer mais do que a ciência lhe havia ensinado. Após mais de 10 minutos fazendo a massagem cardíaca, o médico disse à sua equipe: podem parar. Não há mais nada que possamos fazer por esse pobre coitado. Esse não volta mais. Os pais do rapaz já estavam no hospital e aguardavam, em uma sala, mais informações sobre o rapaz. Alberto foi pessoalmente falar com eles. Não há palavra fácil para se dizer a um pai e uma mãe cujo jovem de 23 anos tinha sofrido 2 paradas cardíacas e ido a óbito. Todas as vezes que aquele médico perdia um paciente, uma decepção o tomava. Com tanto estudo e conhecimento e a vida, simplesmente, lhe escapava entre os dedos. O médico permitiu que o casal fosse ver o filho ali no necrotério, deitado sobre uma mesa. Ele se afastou para deixar que tivessem seu momento de dor com privação, contudo, algo lhe chamou a atenção. Aqueles pais, após abraçarem o moço sem vida, se colocaram de joelhos e começaram a fazer uma oração. Ele não ficou lá para ouvir. Ele queria aproveitar que estava no pronto-socorro e resolveu dar continuidade para a sua jornada de trabalho. Havia muitos outros casos a serem acompanhados. Cerca de 1 hora mais tarde, alguém entrou apressado na sala do Dr. Alberto. Dr. Alberto. Algo muito estranho aconteceu com aquele paciente, que morreu agora há pouco. O senhor tem que vir comigo para ver. O que está acontecendo, Fátima? Você está branca feito cera. Pois é, doutor. Estou mesmo e acho que o senhor vai ficar também. Como assim, menina? Fale logo. O jovem, doutor, tentava falar à enfermeira, abanando as 2 mãos para cima e para baixo em visível sinal de ansiedade. Ele está lá sentado na mesa onde o deixamos, conversando com seus pais como se nada tivesse acontecido. Conversando. Mas ele está morto, minha filha. Eu sei, doutor, mas acho que ele não sabe disso. O médico se levantou, abruptamente, da cadeira e correu em direção à sala do necrotério. Ao chegar ao local, vários outros médicos já estavam lá. A sala estava cheia de gente. Parecia mais um salão de festas do que um local no qual os familiares das vítimas tinham um momento privado com seu ente querido. Com certa dificuldade, o médico conseguiu se aproximar do casal e do menino. Ao ver o jovem sentado e conversando, alegremente, com todos, Alberto sentiu seu sangue gelar nas veias. Aquilo não era possível.
Filho, falou o médico. O que está acontecendo aqui? Um milagre, doutor, falou a mãe com os olhos vermelhos de tanto chorar. Um milagre de Deus. Era para você estar morto, comentou Alberto. Eu sei, doutor, falou o jovem, sorrindo. Mas como isso é possível? Eu mesmo vi os teus sinais vitais. Não tem como você estar vivo, rapaz, disse o médico, quase brigando com o moço por ter ressuscitado. Deus me deu uma segunda chance, doutor, respondeu, com outro sorriso, o mancebo. Você ficou mais de 1 hora morto. Não tem como você estar falando comigo. Eu não estou entendendo mais nada, comentou Alberto, passando a mão sobre os cabelos e os levando para trás, sinalizando uma forte incompreensão dos fatos. Doutor, o que eu vi foi muito real. A vida do outro lado. Como assim, vida? Eu estava em um lugar branco e totalmente consciente como estou agora. Foi muito doido. Eu quero fazer alguns testes com você, tudo bem? Claro, doutor. Pode me examinar. Alberto fez alguns procedimentos ali mesmo, e depois, solicitou outros exames mais detalhados. Tirando uma das pernas, que continuava quebrada, o resto do corpo estava perfeito. De tão transtornado que ficou, o médico tirou o resto do dia de folga e foi para casa esfriar a cabeça. Ele, em toda a sua vida profissional, nunca antes havia visto algo assim. Alberto não acreditava em milagre, e ao vê-lo, ficou completamente transtornado. Para ele, tudo tinha que ter uma explicação científica e o simples fato de não encontrar uma lógica, para explicar o porquê e como aquele rapaz estava novamente vivo e saudável, havia dado um nó em sua mente. O médico não conseguiu dormir aquela noite. No dia seguinte, o cirurgião tomou uma decisão. Iria acompanhar aquele caso de perto. Com o pretexto de cuidar da saúde do jovem ressuscitado, ele acertou com a família da vítima, que iria fazer algumas visitas domiciliares até julgar que o moço estivesse realmente bem. Às 8 horas da manhã, o médico já estava na porta da casa do rapaz e tocou a campainha. A mãe do jovem abriu a porta. Bom dia, senhora Maria do Carmo. Bom dia, doutor Alberto. Por favor, entre. Com licença. A família morava no bairro da Serra, um bairro de classe média, dividido por algumas casas da década de 1950 e grandes prédios de 15 andares ou mais, construídos mais recentemente. Como está o Tiago? Perguntou o médico sobre o jovem ressuscitado. Tirando a perna quebrada, é como se não tivesse tido nenhum acidente e morrido. Posso vê-lo? Claro. Ele está no quarto dele. Venha. A mãe conduziu Alberto aos aposentos do filho, bateu na porta e foi abrindo lentamente. Temos visitas, meu bem, disse ela, carinhosamente, com o seu filho. Bom dia, doutor Alberto. Como o senhor está? Perguntou o jovem, deitado na cama. Estou bem, Tiago, e, pelo visto, você também. Graças a Deus, doutor. Graças a Deus. Só a perna que dói um pouco. O médico se aproximou do leito do rapaz e falou. Eu gostaria de fazer alguns exames simples em você, Tiago. Posso? Claro, doutor. Fique à vontade. O cirurgião mediu a temperatura, a pressão sanguínea, examinou a pupila, a coloração dos olhos, da língua, da garganta e executou alguns testes de reflexo ao longo do corpo do rapaz. É impressionante, meu jovem. Você está perfeito. Se eu não tivesse visto você morto, ontem de madrugada, eu diria que estou examinando outra pessoa. Eu nasci de novo, doutor. Sabe, filho. Eu, em toda a minha vida, fui muito cético quanto à existência de Deus e uma suposta vida após a morte. Eu sou um estudioso da ciência e só consigo acreditar no que a ciência pode explicar. O problema é que o teu caso contraria tudo que eu aprendi e isso está dando um nó na minha cabeça. O jovem sorriu e falou. Então, o senhor vai pirar mais um pouquinho com o que vou te contar, disse ele, sorrindo. O tempo todo em que eu fiquei morto, tinha um anjo do meu lado.
Ele me mostrou várias partes da minha vida e até da minha mãe, meu pai e avós há mais de 23 anos atrás. Ele me fez ver uma série de coisas que eu fiz que não estavam corretas. No fim, ele me deu uma escolha: continuar morto ou voltar para este mundo e servir a Deus como nunca antes eu tinha feito. Você viu um anjo? Não só vi, como falei com ele por um bom tempo. E como ele era? Tinha asas e espadas? Não. Ele estava de branco, mas se vestia como nós. Contudo, eu acho que ele pode mudar de forma quando quiser, inclusive, ter asas e uma espada. Não tenho certeza. Ele se chamava Gabriel e era semelhante a qualquer um de nós. O anjo se chamava Gabriel. Chamava. E o que ele te disse? Ele me falou de uma guerra que houve no céu antes da criação do mundo, em que um terço dos anjos se voltaram contra Deus. Esses anjos perderam a disputa e foram expulsos de lá e vieram morar aqui na terra. Deus, então, criou o homem com objetivo de repovoar o céu. Só que, pelo que eu entendi, o Criador tinha receio de que esses homens também, um dia, pudessem o trair. Por isso, determinou que nós padecêssemos aqui na terra até provarmos que somos capazes de amá-lo acima de todas as coisas e ao nosso próximo, como se fosse a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu estou com sérios problemas. Eu nem estou certo de que Deus exista, quanto mais amá-lo. É por isso que o Senhor continua vivo, doutor. Enquanto não morrer, o Senhor terá a chance de conhecê-lo e o amar de verdade. Eu já estudei muito, Tiago, e é difícil eu acreditar nessas coisas. Não quero diminuir a tua fé, mas tudo o que você está me falando não passa de uma filosofia de vida para mim, mais nada. Eu entendo, doutor. Eu também era assim, até antes do acidente. É claro que eu não tenho a quantidade de conhecimento que o senhor tem, só que eu também era cético quanto ao que meus pais acreditavam. Eu nasci em meio a uma comunidade evangélica. Apesar de ver vários irmãos na igreja contarem obras lindas repletas de milagres, para mim, isso tudo era algo meio distante. Eu queria era só viver a vida e, apenas, quando estivesse velho, eu me preocuparia em me aproximar mais de Deus. Então, sem que ninguém me avisasse, minha vida chegou ao fim e eu morri. Foi só aí que eu me dei conta de que eu estava longe de cumprir os 2 critérios básicos para ir para o céu, que, como já disse, são: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, completou Alberto. Vejo que o senhor aprende rápido, doutor, e por que o senhor não faz diferente? Ao invés de manter um comportamento racional e negacionista, por que o senhor não assume uma posição investigativa e procura conhecer mais sobre o que faz um crente querer ser crente? Como seria isso, filho? Ora, é simples. Mamãe e papai podem te apresentar uma série de pessoas que conhecem, que também receberam milagres de Deus. A irmã Sofia, por exemplo, tinha um câncer na cabeça do tamanho de uma laranja e foi totalmente liberta, sem nem precisar fazer cirurgia. Há também o irmão Helder, policial militar, que em um confronto com bandidos, respingou em sua ferida na mão, sangue contaminado com AIDS nele e ele ficou doente também dessa enfermidade. Hoje, ele não tem mais nada. Foi libertado através de oração. Posso ficar a manhã toda contando as muitas obras que Deus fez com pessoas próximas a nós, ou o senhor pode conhecer cada um deles, pessoalmente, e escutar diretamente deles, esses milagres. Alberto coçou a cabeça e respondeu: eu preciso pensar, Tiago. É algo muito difícil para eu fazer. O senhor não tem nada a perder. E, depois, é só uma pesquisa de campo que o senhor estará fazendo e não precisa se envolver com nada, se não quiser. Eu vou pensar. O médico agradeceu e prometeu voltar no dia seguinte para acompanhar o estado de saúde do rapaz. Alberto ficaria mais uma noite sem dormir direito, pensando em tudo que o jovem havia lhe falado. No dia seguinte, lá estava novamente o médico na casa do rapaz. Para não dar o braço a torcer, Alberto continuava mantendo a postura médica de sempre. Ele examinava o jovem, aplicava alguns testes mecânicos e, em seguida, o enchia de perguntas sobre Deus e os diversos milagres que conhecia.
A cada dia que passava, mais e mais perguntas eram feitas, até que por fim, ele aceitou conhecer outras pessoas, que também tinham sido agraciadas com algum milagre. Mantendo uma postura profissional, Alberto entrevistava os amigos da família com uma prancheta, um caderno e uma caneta. Tomava nota de tudo. Nome, tipo de doença, quando havia sido diagnosticado, exames, nome dos médicos e tudo mais, que pudesse lhe ajudar a montar seus relatórios. Posteriormente, checava tudo com os relatórios disponíveis no banco de dados do hospital. Para sua surpresa, além de confirmar a veracidade das informações de todos, encontrou muitos outros relatórios, em que o tratamento tinha sido interrompido porque, da noite para o dia, o paciente tinha ficado curado. Alberto avançava em suas pesquisas, e a cada passo ficava ainda mais intrigado de como isso era possível. Então, lhe veio à mente uma hipótese de que poderia explicar tudo aquilo: autossugestão. Era isso, pensava ele. A mãe do Tiago acreditava tanto na existência de um Deus, que através da autossugestão conseguiu reanimar seu filho. A mulher que teve o câncer na cabeça, da mesma forma, cria que esse suposto Deus seria capaz de curá-la e, mais uma vez, através da autossugestão, conseguiu ser curada. E assim, aquele médico estava encontrando uma explicação rasa para todos os supostos milagres feitos por Deus. O que os fanáticos religiosos chamavam de fé, nada mais era, segundo ele, de autossugestão. Pesquisando um pouco mais, Alberto encontrou uma correlação forte entre esses supostos milagres e o efeito placebo, já bastante conhecido dos médicos, em que com um falso medicamento, era possível curar um paciente apenas pelo fato do paciente crer que o medicamento era assim tão poderoso que o libertaria da sua enfermidade. A autossugestão era a resposta que havia encontrado para tantos milagres. E quanto ao fato de Tiago ter conversado com um anjo e viajado ao passado e visto a sua mãe há mais de 20 anos atrás? O médico não tinha resposta para isso, e então, simplesmente pensou: deve ter sido apenas uma alucinação do rapaz. Alberto deu alta ao rapaz e não mais voltou a visitá-lo ou procurar saber sobre os infindáveis milagres, que aconteciam, todos os dias, ali mesmo no hospital, em que trabalhava. A sua hipótese era suficiente para explicar tudo agora, segundo ele. A história poderia terminar aqui, entretanto, o médico era um escolhido de Deus. Isso queria dizer que, mesmo não sabendo, ele teria o seu encontro com o Criador e mudaria totalmente sua vida, querendo ou não. No caso dele, não haveria escolha. Era só uma questão de tempo e esse havia chegado. Alberto tinha terminado seu plantão aquela noite. Era 3 horas da madrugada, quando se aproximou de carro da sua casa, apertou o botão do controle remoto e o portão eletrônico da garagem começou a abrir. Neste instante, uma motocicleta com 2 rapazes apareceu do nada e o abordaram com uma arma em sua cabeça. Era um assalto. Tudo aconteceu muito rápido. O médico sinalizou que iria soltar o cinto de segurança para descer do carro. Quando estava abrindo a porta do veículo para permitir que um dos jovens levasse o carro, o celular de um dos bandidos tocou. O rapaz que estava com a arma em punho, se assustou e disparou 2 tiros contra o peito do cirurgião. Esse cambaleou e, em seguida, caiu duro no chão. O barulho da arma de fogo foi ouvido pelos vizinhos, que chegaram à janela e viram ainda quando os rapazes partiram em fuga, deixando tudo para trás. 15 minutos depois, uma ambulância chegava ao pronto-socorro João 23. Uma equipe médica já aguardava aquele paciente. Era Alberto que entrava na ala de emergência, não mais como cirurgião, mas agora como paciente. Os médicos tentaram de tudo para salvar o colega de trabalho. Tudo em vão. Ele tinha ido a óbito às 3h25 da manhã. Alberto estava em um lugar claro e amplo. Não era possível ver as paredes, se é que houvesse alguma ali. Alguém de branco se aproximou dele e disse: Olá, Alberto. Eu sou Gabriel. Você não me conhece, mas eu te conheço muito bem. Onde eu estou? Interrompeu o cirurgião. Gabriel sorriu e disse: Você morreu, Alberto. Sem demonstrar surpresa, o médico perguntou novamente: Aqui é o céu? Não. Então, o céu não existe.
O céu existe, Alberto, mas não é aqui. E onde estamos, então? Em nenhum lugar. Eu uso de vez em quando esse espaço para ter uma conversa privada com alguém. Só isso. Você é o mesmo anjo que apareceu para o meu paciente, Tiago. Sou eu mesmo. Então, não era alucinação o que ele teve. Como também não era autossugestão os muitos milagres que lhe foram contados, complementou o anjo. Então, milagres existem realmente, falou ele, baixinho, consigo. Existem milagres e Deus também é real. Então, eu estou em maus lençóis, não é mesmo? Por que você diz isso? Tiago me contou sobre o projeto de Deus de povoar o céu com homens que o amem de verdade e possam ter como objetivo de vida ajudar outras pessoas. Eu não me encaixo em nenhum desses dois pré-requisitos. Isto é verdade. Todavia, ninguém chegará ao céu por merecimento. Por mais que o homem se esforce, e são poucos que o fazem, não é possível acumular pontos suficientes para pagar pelo privilégio de morar na cidade celestial. Por isso, vocês sempre precisarão da misericórdia do Senhor para poderem ter a vida eterna no paraíso celeste. Como é viver no céu, Gabriel? Tome como base o planeta Terra. Suas cachoeiras, matas verdejantes, montanhas, picos, o oceano azul, as praias de areias cristalinas e tudo o mais que foi criado, maravilhosamente, por Deus. Se a Terra, maravilhosa como essa é, se trata apenas de um lugar passageiro para se chegar ao verdadeiro paraíso com Deus, imagine esse lugar que o Criador construiu, de forma definitiva, para abrigar todos aqueles que o amam. Você consegue ter uma ideia disso? Realmente, é difícil de se imaginar como seria viver em um lugar ainda mais bonito que o nosso próprio planeta. Você quer dar uma espiada? Eu posso. Bem rapidinho, pode. Eu quero. Então, venha comigo. Gabriel abriu uma porta e deixou Alberto apenas enfiar a cabeça. Seus olhos se arregalaram e um semblante de admiração se formou em seu rosto. É maravilhoso, Gabriel. Deixe-me ficar aqui. Gabriel puxou a porta contra si e a fechou com eles do lado de fora. Ainda não é o tempo, Alberto. Você precisa voltar para a Terra e cumprir a sua missão. Eu tenho uma missão. O Senhor te escolheu para uma obra muito grande, homem de Deus. Através do que eu estou te mostrando hoje e do dom que te entregarei, você irá mostrar para o mundo o poder do Criador. Falará dele sem ter vergonha de ser ridicularizado pelas pessoas céticas desse mundo e ajudará a propagar o Evangelho de Cristo no mundo. Você me dará um dom. Sim, eu te darei. E que dom é esse? Qual o maior dom que um médico pode querer ter, Alberto? O médico refletiu, por alguns instantes e, em seguida, falou: o dom da cura. Exatamente. Quando a ciência não puder curar alguém, você deverá entrar em comunhão e perguntará para Deus: Senhor, é tua vontade que essa alma seja liberta? Então, ele te responderá sim ou não. Diante dessa resposta, você deverá fazer a sua vontade. Eu não entendo, Gabriel. Se Deus é amor, por que ele não iria querer que eu curasse alguém? O anjo sorriu e disse: as enfermidades ajudam as pessoas a se aproximarem do Criador. Curar alguém, antes da hora, pode significar interromper o processo de busca que aquela pessoa está passando. Lembre-se, Alberto, o Senhor é um pescador de almas e fará o que tiver que fazer para não perder ninguém para o outro lado. Alberto baixou a cabeça e disse: eu sou agora um homem privilegiado. Terei em minhas mãos o poder de fazer a vontade de Deus. É verdade. Você é um privilegiado, contudo, lembre-se, há 3 pontos importantes que você precisa saber. O primeiro é: o dom não é teu. Quem cura é Deus e não você. Isto está claro? Sim. Está claro. Tome cuidado com esse domingo. Muitos, no passado, se acharam deuses, porque foram agraciados com esse poder e o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Essas pessoas se tornaram soberbas e o Criador acabou se afastando delas. Eu compreendo. É pouco, Alberto. Eu preciso ter certeza de que você não se encherá de grandeza, porque isso seria a tua ruína. Sempre que um milagre for feito, diga para todos que foi Deus quem o fez.
Isto está claro para você? Está claro. Ótimo! Segundo ponto, para que a ordem de libertação de uma alma possa sair dos céus e chegar ao seu destino, é preciso que você seja um embaixador de Jesus Cristo na terra. Ele é o caminho. O que isso quer dizer, Gabriel? É simples. Quando você libertar uma alma, diga: eu te liberto em nome de Jesus Cristo. Por que eu tenho que dizer isso? Jesus Cristo é o intercessor entre Deus e os homens. Tudo o que pedimos ao Pai tem que ser por intermédio do Filho. Está bem. Eu compreendi o terceiro ponto. Você está recebendo esse dom sem ter nenhum merecimento. Isso está claro para você? Sim. Está claro. Ótimo, então, lembre-se de que você o recebeu de graça e de graça deverá curar as pessoas. Está bem. Os 3 pontos estão claros para mim. Perfeito. Podemos prosseguir então. Gabriel fechou os olhos e começou a ficar visivelmente brilhante. À medida que uma luz intensa saía dele, o anjo sofria uma transformação. 2 asas enormes surgiram de suas costas e, agora, ele tinha uma espada de quase 1 metro em suas mãos. Alberto observava tudo, maravilhado com o que estava vendo. O anjo tocou a espada, suavemente, sobre a sua cabeça e disse: Irmão Alberto, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te concedo o dom da cura. Ao terminar de proferir essas palavras, uma descarga elétrica desceu pela cabeça do cirurgião, cruzou o seu coração e saiu pelos seus pés. A sua vista escureceu, ele ficou atordoado e com uma tremenda falta de ar. O médico tentou levar a mão à boca para tentar retirar algo que o estava impedindo de respirar direito. Ao procurar fazê-lo, percebeu que ele estava dentro de um saco plástico e com um zíper. Com dificuldade, conseguiu abrir o saco e, finalmente, respirar. Ele não via mais o anjo. Na verdade, ele estava em um outro lugar. Era difícil ver onde. O ambiente estava parcialmente escuro. A vista começou a se acostumar e ele percebeu que se encontrava no necrotério do hospital. Alberto havia voltado à vida.